Bom dia, meninos. Bom dia, quem está chegando. Bom dia, Carol. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bom Henrique. dia. Bom dia, Bárbara. Tudo na paz? Que aula é hoje? Hã? Que capítulo é hoje? Lá, filho, ó. Ah, Tava juros esperando a compostos. galera chegar. Aula 14, livro 4. Matemática 1, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Matemática 1, aula 14, livro 4, juros compostos. Quem está chegando agora, já vai colocando lá a presença no chat, tá? Bom dia, tudo bem? Pronto. Bem-vindos. Uma aula de juros compostos, onde a gente vai resolver entender o que é juro composto e resolver algumas questões. Aí depois eu deixo para vocês tentarem as questões em casa e amanhã a gente resolve mais algumas questões na sala desse capítulo. E semana que vem, a aula 15, se vocês derem uma olhadinha aí, ela junta juros compostos e juros simples, né? E aí a gente pode fazer ela também só de resolução de exercício. E aí eu deixo com vocês o quê? Como a gente já viu juros simples aula passada, semana passada nas duas lives, essa semana a gente vai ver as duas juros compostos, e aí semana que vem a gente faz só exercício de juros simples e juros compostos, né? A gente faz bastante exercício para fechar esse assunto bem com vocês. Tranquilo? Então vamos lá, meus amores. Olha só. Titio já falou para vocês o que é juro composto, não já? Vocês lembram? Alguém lembra? Alguém quer falar? Fala aí para mim, o que é juro composto que a gente conversou semana passada? Fala para nós. Alguém lembra? Ninguém lembra? É quando você aplica os juros em cima de um valor inicial que já tem o valor dos juros aplicado. Por exemplo, de R$ 100, se você aplica 5%. No próximo 5% não vai ser de 100, vai ser de 105, que é o Perfeito. 5% do anterior. Exatamente. É aquilo que a gente falou, né? Que é juro sobre juros, Juros. né? Vai acumulando. Juros Então, sobre quando juros. você faz alguma coisa que é juros compostos, querendo ou não, você acaba ganhando mais dinheiro ou perdendo. No caso, se você pegou um empréstimo, por exemplo, no banco a juro composto. E juro composto é exatamente isso daí que o Murilo falou, galera. Você tem uma parcela e você vai colocando sempre em cima daquela parcela os juros. Então você não pode calcular, igual a gente fez os exercícios semana passada, de juros simples. Onde a gente calculava o CIT, lembra? Juros simples, lembra sempre de CIT. Capital, é um capital que você investiu, vezes a taxa e o tempo que ele vai ficar lá retido. Isso é juros simples, CIT. Juros compostos não podem ser calculados assim, tá? Juros compostos vão lembrar de uma coisa, é a única coisa que vocês precisam lembrar de juros compostos, que é isso daqui, ó. Para eu calcular juros compostos, eu tenho que fazer M, você já sabe o que é, porque a gente viu também que semana passada, montante é igual ao capital mais os juros. Então, M de montante para juros compostos é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Juros compostos, sempre que for juros compostos, é isso daqui que a gente usa. Montante, você já sabe o que é montante, a gente discutiu sobre isso semana passada, definição. Montante é quando você investe um dinheiro e aí você ganha uns juros, por exemplo, esse capital que você investiu, mais os juros que você tirou, isso tudo junto, somado, chama de montante. Montante, para quem não lembra de semana passada, vou colocar aqui, ó. Montante é igual a capital mais os juros, né? Capital é o que você investiu. Taxa, que pode ser ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre, tem que tomar muito cuidado. E o tempo? Lembra que a gente fez exercício que eu deixei claro para vocês o seguinte, pessoal, tempo e taxa obrigatoriamente precisam estar na mesma unidade de medida. Se a taxa está em mês,
o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em anos, o tempo tem que estar em anos. Você não pode colocar um em mês, outro em anos. Senão vai dar errado. Então, tudo que a gente for estudar de juros compostos, a gente vai usar isso daqui. Montante, capital, vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O Enem gosta muito de cobrar juros compostos, tá, pessoal? As questões geralmente que caem em juros compostos no Enem são questões de nível mais difícil, não são questões de nível fácil, considerando a prova do Enem. Só que se você tiver uma pequena noção de interpretação, porque geralmente vem com muita interpretação, dá para fazer, tá bom? Então, vou responder algumas questões aí para vocês, vou fazer da mesma forma que eu fiz semana passada, vou fazer explicar para vocês, orientar os exercícios resolvidos, porque aí hoje vocês quebram a cabeça nos exercícios de sala e propostos, para que amanhã a gente possa tirar dúvida, eu vou fazer igual da outra vez, selecionar aqueles que eu acho que dá mais trabalho e fazer com vocês, né? Ou os que vocês tiverem dúvida. Então, a gente vai fazer alguns aí dos exercícios resolvidos e aí eu até selecionei um aqui de sala para fazer logo hoje com vocês. Então, veja bem. Pega o primeiro exemplo de exercício resolvido. Ele é o basicão. Ele é aquele assim, melzinho na chupeta para aquela pessoa que nunca viu juros compostos começar a assimilar. E é normal a gente começar do mais fácil e evoluindo. O exercício 1, o exemplo 1, na verdade, do exercício resolvido, está lá na página 5, lá em cima. Exemplo 1, tá assim, ó. Um capital de R$1.000 foi aplicado juros compostos a taxa de 30% ao mês. Qual é o montante após 2 meses? Pessoal, tá bem na cara esse daí, não tem nada o que fazer diferente. Olha só, montante, capital, vezes 1 mais a taxa. Talvez a pessoa poderia errar uma coisa só aqui, vou mostrar para vocês. Então, o montante é igual. O capital que ele deu foi muito fácil, ele deu na cara aí, ó, que é 1.000. Como você vai vir aqui no lugar do capital? Colocar 1.000 vezes 1 mais. Isso daqui que a pessoa pode errar, mas a gente já viu lá em juros simples, já expliquei para vocês isso várias vezes. A taxa aí é de 30% ao mês. Jamais você pode vir aqui e colocar assim, ó, 30. Não existe isso. Você pode colocar assim? Pode, 30%, 30%. Mas o mais comum da gente fazer é como? 30% é 0,3, ó. 30% ao mês. Isso após 2 meses. Nem tem conversão. Então, aqui, ó, 2. Pronto. Então, ó, montante é 1.000 vezes 1,3 ao quadrado. Montante 1.000. 1,3 ao quadrado, 13 vezes 13, pessoal, é 169. Se 13 vezes 13 é 169, 1,3 vezes 1,3, 1,69. Multiplicando isso daqui, uma multiplicação simples, porque é vezes 1.000. Se é vezes 1.000, vocês não têm tempo no Enem de ficar fazendo essa conta, hein? Se é vezes 1.000, tem 3 casas. Se tem 3 casas, anda 3 casas para frente e acabou. Então, se era 1,69, anda 1, 2, 3. 1.690. Então, o montante para uma pessoa que investe R$1.000 a uma taxa de 30% ao mês, durante 2 meses, ele ganha R$1.690. Deixa eu só refutar um negócio aqui. Se essa mesma questão fosse de juros simples, dá para fazer de cabeça. Se essa mesma questão fosse de juros simples, qual que seria o montante dessa pessoa no final de 2 meses? Alguém conseguiria me responder? A pessoa investiu R$1.000, 30%, juros simples, 2 meses. Quanto que ela ia tirar no final? 1.600? 1.600. 1.600. Porque, ó, 30% de 1.000 dá 300.
Se são 2 meses, 600, né? 300 vezes 2, 600. Então, olha, a juros simples, ela teria tirado 1.600. Como o juro é composto, ela tirou 1.690. Por quê? Foi juro sobre juros. Foi uma taxa aplicada sobre uma taxa. Tranquilo, meninos? Deu para entender? Manda um joinha aí para eu saber. Obrigado, Bianca. Ok. Bárbara, o tempo, ele pode ser calculado em qualquer unidade que a questão te pedir. Pode ser em meses, pode ser em anos. O que a gente geralmente faz? Sempre a taxa e o tempo tem que estar igual. Aí vamos supor que tem uma questão que a taxa está ao ano. Aí você coloca o tempo em ano, mas lá na resposta ele quer em meses. Aí você sempre converte no final. Às vezes você vai lá, você acha que 3 anos. Aí lá na resposta vai estar 36 meses. Entendeu? Mas ele pode pedir esse T aqui, ó, em qualquer unidade de tempo, tá? Anos, meses, trimestres. Beleza? Mas aí geralmente você sempre adequa ele à taxa, igual eu falei, e deixa para converter no final, que aí fica mais fácil. Ah, eu achei 3 semestres. 3 semestres, 18 meses. E assim vai. Ok? Então, esse foi o exemplo 1. Pessoal, agora a gente vai lá para o exemplo 3. O exemplo 3. O 2 eu não vou fazer não, porque ele é igual, mesmo raciocínio. Olha o exemplo 3. Teve um cliente que foi num banco, aplicou uma quantia de 2.000, juros compostos 10% ao mês. No final de um ano, ele receberá. Olha aí, Bárbara, tá vendo? Ele aplicou juros ao mês, só que ele quer saber no final de um ano. E ele quer saber quanto de juros ele receberá. Presta atenção que muita gente erra essa por falta de atenção. A pergunta dele é quanto de juros. Ó, montante capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Capital que o cara investiu foi de 2.000 conto. Então, ó, 2.000 vezes 1 mais taxa 10%, 0,1. 10%. 10% é 0,1. Então, isso daqui, ó, veio do 10%. Tempo. Eu vou vir aqui e vou colocar 1, pessoal. Obviamente que não. Por que não? Porque o cara falou que a taxa é 10%. Vai colocar aqui, ó. É 10% ao mês. Se a taxa é 10% ao mês, o meu tempo precisa estar em meses. Se é um ano é igual a 12 meses. Então, aqui eu preciso colocar 12. Por que eu preciso colocar 12, tio? Para quem não pegou a aula passada, vai pegando aí, ó. Porque isso aqui precisa estar em meses. Ok? Então, resolvendo isso daí, ó, montante do 2.000 vezes 1,1 elevado a 12. E aí na questão, geralmente quando tem números grandes assim, ele dá, ó, 1,1 elevado a 12 é 3,138. Então, ó, 2.000 vezes 3,138. Acho que é isso. 3,138. Montante, R$6.276. Aí, lá na letra A da prova, vai estar piscando lá a questão letra A para você marcar 6.276. Só que 6.276 foi o montante. Ele não quer saber o montante, ele quer saber os juros. Lembra lá, ó, coloquei aqui, ó, montante é capital mais juros.
Se eu quero saber os juros, é só pegar o capital, ó, passar para o lado e ficar subtraindo. Então, juros, montante menos capital. Ou seja, os juros que eu ganhei é tudo que eu tenho no final do investimento menos o que eu investi. Ou seja, 6.276 menos 2.000. Logo, os juros que ele recebeu foi de R$ 4.276. Bastante juro, né? Um negócio de juro alto pra caramba, 10%. 4.276. 10% ao mês. Isso é tipo juro de cartão de crédito, cheque especial. O negócio de banco é assim, num mês você está devendo R$100, no outro já está devendo 1.500, no outro já vai para 2.000. E assim vai. Então, essa questão era para vocês observarem taxa e tempo, esse exemplo, né? E para vocês observarem também a interpretação da pergunta dele. Ele não perguntou montante, ele perguntou, ó, juros. Tudo bem, meninos? Entendido essa? Tranquilo? Sim. Agora a gente vai começar a complicar. Complicar não. Na verdade, deveria ser muito fácil, só que vocês às vezes esquecem do negócio de logaritmo, né? A gente vai lembrar aqui. Então vamos lá. Vamos para 4 agora. Questão 4. Tentem participar comigo dessa questão, mesmo nas dúvidas, tá? Que aí vocês vão aprender mais ela. Talvez você não entenda no formato que está aí no livro, tá, pessoal? Vocês anotam do jeito que eu fizer aqui. Jorge aplicou um capital a juros compostos durante 10 meses com um rendimento, olha o que ele falou, o rendimento igual ao capital aplicado. O que isso quer dizer, pessoal? Se ele aplicou R$100, ele teve como juros R$100. Ou seja, rendeu a mesma quantidade que ele aplicou. Se ele aplicou R$1.000, ele tirou do banco R$2.000, porque o rendimento foi exatamente igual ao capital investido. Então, você tem que ter essa interpretação quando ele fala isso. E ele pergunta qual é a taxa mensal. Ele quer saber taxa, o valor de I em mês. Qual é a taxa mensal desse cara aí nessa aplicação? Olha só. É juro composto. Se é juro composto, montante capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, que é o que ele quer saber. Certo? Pessoal, aí vai a interpretação. Se ele falou que o investimento dele, o rendimento dele foi exatamente igual ao que ele investiu, se ele investiu R$100, ele ganhou 200. Se ele investir 1.000, ele ficou com 2.000. Logo, o montante dele, vocês concordam contigo que é 2 vezes o capital? Ou seja, se ele investiu 100, ele ganhou 200. Se ele investiu 1.000, ele ganhou 2.000. O rendimento dele, a quantidade de juros dele, é exatamente igual ao capital. Por isso que o montante fica assim. Ó. Por quê? Para quem talvez ainda não entendeu, deixa eu fazer aqui. Ó. Montante, capital mais juros. Ele falou na questão que os juros é igual ao capital. Não falou? Os juros foi exatamente igual ao capital? Então, o montante dele ficou capital mais capital. Ó, por isso que é 2 vezes. Por isso que é 2 vezes. Então, ó, 2 vezes capital é igual ao capital. Por que 2 vezes? Porque o montante foi exatamente, os juros dele, desculpa, foi exatamente igual ao capital. Então, o montante dá 2C. Vezes 1 mais I,
Tempo, 10 meses, elevado a 10, então. O que dá para fazer? Como eu tenho C dos dois lados, dá para eu cortar esse C com esse C. E me sobra 2 igual a 1 mais a taxa elevado a 10. Pessoal, e agora? Agora que vocês têm que recordar umas coisinhas que vocês estudaram lá na primeira série. Olha só. Eu tenho uma equação onde eu não consigo resolver. E para quem não se lembra, isso daqui é uma equação exponencial. Por que isso pode ser chamado de equação exponencial? Eu tenho variáveis no expoente. Ó, o t está no expoente. Quando eu tenho equações exponenciais onde eu não consigo resolver elas, porque é assim, pessoal, ó, equação exponencial, só para lembrar vocês. 2 elevado a x igual a 8. Isso é uma equação exponencial. Ó, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é 8. X igual a 3. Ó, consegui resolver a equação exponencial normalmente. Só que tem umas que não tem como eu fazer elas ficarem iguais, não tem como eu resolvê-las. Quando acontece isso, pessoal, a gente tem que fazer a operação contrária à equação exponencial. E a operação contrária à equação exponencial é o logaritmo. Então, nessa questão, para eu resolver ela, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer log dos dois lados. Se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Tá? Lembra disso. Joguei log dos dois lados. Log de 2 é igual a log de 1 mais i elevado a 10. Log de 2. Log de 2 a questão ele deu. Ele vai dar esse valor para você. Log de 2 ele mandou a gente usar igual a 0,3. Igual. Agora aqui, a gente vai começar a revisar e lembrar de algumas coisas de log. Quem quiser, anota aí no cantinho do livro, no cantinho da aula. Vou colocar aqui, ó. O que a gente vai revisar de log ali? Presta atenção, pessoal. Toda vez que eu tenho log de A na base B, de A elevado, vai colocar diferente. Log de A elevado a N na base B, quando eu tenho um expoente, não sei se vocês lembram, lá na primeira série a gente tinha até aquela música, N no expoente, dá um tapa assim. Você pode utilizar para multiplicar o log. O N vem aqui para frente, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que N vezes log de A na base B. Lembraram disso daí? Deu para lembrar? Toda vez que tiver expoente, o expoente vai para frente do logaritmo. N no expoente vai para frente. Então, aqui ó, vai ficar assim, ó. 10 vezes o log de 1 mais i. O 10 veio aqui para frente, ó. O 10, ele está multiplicando. Ele pode passar para cá fazendo o quê? Dividindo, ó. 0,3 dividido por 10 é igual a log de 1 mais i. Continuar do lado de cá. Só reescrevendo, ó. Log de 1 mais i é igual a 0,3 por 10, pessoal. 0,03. Certo?
Agora, para eu sair dali, tem que lembrar outra coisa. Tem que lembrar da definição de log. O que que diz a definição de log? Fala assim, ó. Log de A na base B igual a N. Não, vou mudar para não ficar igual de cima. Log de A na base B igual a X. De acordo com a definição de log, isso daqui é a mesma coisa que A igual a B elevado a X. Lembra disso, pessoal? Log de A na base B é igual a, que é igual a B elevado a X. Tio, mas aqui em cima o log não tem base, ó, não tem nada aqui. Quando não tem base, quando não tem não, né? Quando a base não aparece em um logaritmo, quer dizer que essa base aqui é quanto? É 10, ó. Quando a base do logaritmo não aparece, quer dizer que a base é 10. Ok? Então, eu tenho log de 1 mais i na base 10 igual a 0,03. Aplicando definição de log, o que que a gente vai ter? Ó, 1 mais i igual a 10 elevado a 0,03. E aí, o cara me deu o valor de 10 elevado a 0,03. Cadê? 1,072. Então, olha aqui. 1 mais i é igual a 0,0. É isso? Deixa eu olhar lá. Não, 1,072. Logo, i, 1,072 menos 1. 0,072. Ó a taxa. 0,072. Só que se vocês olharem aí, as respostas estão em porcentagem. Para eu transformar isso aqui numa resposta em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100. Eu multiplicando por 100, eu vou ter a taxa. Anda, 2 zeros, 1, 2. Anda duas casas. 1, 2. 7,2%. Foi a taxa desse investimento. Então, é uma questão muito comum de Enem, esse tipo de questão, tá? Onde você tem que usar logaritmo e juros compostos juntos para a gente encontrar a taxa. Professor, Sou eu, fala. eu não entendi não a parte final. Fiquei muito embolada. Aqui? Depois daqui, essa parte aí. Isso daqui, né? Isso. Definição de log. A gente chegou aqui, até que você entendeu? 1 mais i, 0,3, a base é 10, porque não apareceu. Aí a definição de log, quem é o a nosso aqui em cima? É 1 mais i. Quem é a base? 10. Quem é o x? 0,03. Definição diz que o logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo. A igual a b elevado a x. Então ficou 1 mais i é igual a 10 elevado a 0,03. Está aqui. 10 elevado a 0,03 é 1,072. Professor, mas como você sabe isso? Isso daqui foi dado na questão. Isso daqui, dado na questão. Isso não tem como saber, né? Foi dado na questão. Peguei, eu não quero saber a taxa. Peguei esse número 1 que está aqui somando, passei para o outro lado, subtraindo. Então, ficou 1,072 menos 1. 1,072 menos 1 é 0,072. Subtraindo esses dois números.
Só que a resposta, as opções estão todas em porcentagem. Como todas elas estão em porcentagem, para virar por porcentagem, eu multipliquei por 100. Então, 0,072 vezes 100, anda duas casinhas, uma, duas, então ficou 7,2%. É como se fosse a mesma coisa que isso daqui, ó, 7,2%, que daria o 0,072. Ok? Entendeu, Ana? Entendi, professor. Obrigada. Mais alguém? Pergunta, pessoal? Tranquilo? Tipo de questão, vocês vão se deparar praticamente quase todas as questões aí, ó. Sempre vai dar um log para você usar. Sempre vai dar um log. Principalmente as questões que o Enem gosta. Tranquilo, hijos meus. Eu vou... Esse exemplo 5, vou fazer ele amanhã com vocês. Eu vou fazer a questão 3 agora, a questão do Enem aí. Questão 3 lá embaixo, no exercício de sala, pessoal. Presta atenção nessa questão. Não é uma questão de... Ela é média, vamos dizer assim. Pessoal, sempre vocês pegarem questões do Enem, questões grandes, eu até falei isso na live anterior com os meninos também. Sempre procurem marcar as coisas, tá? Porque você marcando, fica mais fácil na hora de você voltar, você vê o que está grifado, identificar mais fácil, entendeu? Eu sempre procuro marcar para vocês não ficarem perdidos, localizar mais rápido as coisas, para ficar mais tranquilo. Ok? Vamos lá. Questão 3. Ó, deixa eu ler ela aqui. Presta atenção que tem um erro aí no exercício de vocês também, aí vocês consertam. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser pago num valor futuro. Então, o valor presente foi antecipado. É tipo assim, você fez um empréstimo no banco em 30 vezes. Aí você vai pagar em 30 parcelas. Aí vamos supor que você tem um dinheiro sobrando, aí você quer antecipar uma parcela para não te cobrar juros. Aí você antecipa essa parcela, vai lá e paga. Isso que ele está falando. Ele falou que o valor presente P, submetido a juros compostos da taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro determinado pela fórmula. Vocês estão vendo que está multiplicado por N a fórmula, pessoal? Na verdade, a fórmula é igual a fórmula de constante, né? V, P, tá? 1 mais I ou I mais 1? 1 mais I elevado a N. Qual questão, a Grise? Oi? É qual questão? Questão 3 de sala. Tá. Questão 3 de sala. Na última linha embaixo está escrito V igual a P vezes 1 mais I vezes N, mas é elevado a N. Isso daqui é como se fosse a fórmula de montante. Ó. Montante, capital, tempo. É a mesma coisa. Tá? Então o cara vai fazer isso daí. Aí olha só. Do outro lado, ele fala o seguinte. Só para vocês entenderem melhor também uma coisa aqui. O que ele falou até agora? Pensa assim contigo, ó. Isso daqui é uma linha do tempo. São a linha das parcelas. Você tem o valor que você vai pagar hoje, que é o valor presente. E esse aqui V é o valor que você pagaria lá na frente. O que o cara está fazendo? Ele está pegando esse valor lá da frente, que ele ia pagar, essa parcela lá da frente, está fazendo isso aqui, ó. Antecipando ela. O que ele está fazendo? Ele está pegando esse valor lá da frente, que ele ia pagar, essa parcela lá da frente, está fazendo isso aqui, ó. Antecipando ela. 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 Antecipando ela.
para pagar ela um valor presente. Porque ele fazendo isso, ele consegue um desconto. É isso que o exercício falou até agora. Continuando. Aí ele fala o seguinte: em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais, olha o valor da parcela, pessoal, 820 a uma taxa de juros 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela. Então, ó, na 30ª parcela ele pagou ela e vai pagar uma outra que ele vai antecipar. Ou seja, ele vai pegar uma lá da frente, um valor que ele teria que pagar de 820 lá na frente, que custaria 820 para ele, vai antecipar para um valor presente para ele conseguir pagar mais barato. Será antecipada uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Olha só, se o desconto tem que ser superior a 25%, esse cara, ele tem que pagar, presta atenção, hein? Pensa no total, 100%. Se ele vai dar um desconto de 25%, esse cara tem que pagar quanto, pessoal? No mínimo, 75% do valor. Concorda? Que esse cara tem que pagar, no mínimo, 75% do valor da parcela. Por quê? O desconto ele não pode ser menor que 25%. Então, pode ser 25%, pode ser 26%, 27%. Então, o valor que ele vai ter que pagar nessa parcela tem que ser, aliás, no mínimo não, né? No máximo de 75%. Certo? E aí ele continua. Considerando 0,2877 como aproximação de LN de 4/3 e 0,0131 como aproximação para LN de 1,032. E ele fala, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a. Olha só, galera, prestem atenção. Ele tinha um valor para pagar lá na frente. Não tinha? Só que ele vai antecipar. E ele vai pagar um valor presente. Só que para pagar esse valor presente, no mínimo o desconto tem que ser de 25%. Se o desconto tem que ser de no mínimo 25%, ele tem que pagar no mínimo, né, 75%. Certo? Ele tem que pagar 75% da conta. Ok? Então, o valor presente ele tem que ser 75% do valor que ele pagaria lá na frente. Concorda? O valor presente tem que ser 75% do que ele pagaria lá na frente. Então, olha só. Se esse valor aqui, ó, ele tem que corresponder a R$820, se ele tem que ter um desconto de no mínimo 25%, esse cara aqui, ó, tem que ser 75. Vou colocar logo assim. 75% dos 820. Por isso que antecipou a parcela, vai pagar mais barato. Ó, antecipou, está pagando mais barato. 75% de 820, pessoal, quando você calcula, isso daqui dá um valor presente, ó, valor presente, atual, de R$615. Olha só o que o cara está fazendo. Ele tinha que pagar uma parcela lá na frente de 820. Só que ele falou assim, não, eu quero antecipar porque eu tenho dinheiro sobrando. Aí o banco falou assim, ó, você pode antecipar, só que o desconto mínimo que eu dou de antecipação é 25%. Se o desconto mínimo é de 25%, você vai ter que pagar pelo menos 75% da parcela. O cara está pagando 75% da parcela, ou seja, ele está pagando 615. E aí vem a pergunta. A pergunta é, quanto a primeira das parcelas que poderá ser antecipada? Ou seja, ele quer saber, pessoal, quantas parcelas aqui, ó, o cara de vermelhinho, quantas parcelas ele antecipou até esse valor presente aqui, ó. Ah, ele antecipou 1, 2, 3. Quantas ele antecipou para pagar 615? Ou seja, quantos meses, quantas parcelas e quantos meses, quantas prestações ele antecipou
para a gente encontrar o valor que ele está pagando hoje, atualmente. Ou seja, ele está perguntando esse cara aqui, ó, qual é o número de meses que ele antecipou, qual é o número de parcelas que ele antecipou para pagar o valor presente. Pessoal, aí, entendendo isso, só você substituir. Ó, o valor é de 820. O capital que ele está pagando hoje é o valor presente dele. Por quê? Ele pagaria 820, só que ele pagou só 615. Ou seja, o valor presente dele, porque ele antecipou 75, um desconto de 25%, ficou 615. Então, ó, 615. Taxa é de quantos por cento mesmo? 1,32. 1,32% é 0,0132. Durante um tempo, N. Olha lá. Durante um tempo, N. Está multiplicando, passa dividindo. 820 por 615 é igual a 1,0132 elevado a N. 820 por 615, se você simplificar isso daí, deixa eu ver por quanto que dá para simplificar aqui. Por 5, depois portanto. Simplificando, pessoal, resumindo isso aí, simplificando, deixa eu ver, 820 por 4, rapidinho, deixa eu fazer aqui para deixar bonitinho para vocês. 2020. Ó, dá para você simplificar por 205. Quando você simplifica em cima e embaixo, tio, eu não consigo fazer esse número grande, vai fazendo por partes, de 5 em 5, de 10, se você quiser. Aqui vai ficar assim, ó, 4/3 igual a 1,0132 elevado a n. Chegamos de novo na questão igual a gente fez no exercício anterior. Não sei resolver isso, professor, não tem como resolver isso. Joga. Tem uma coisa dessa questão, você não vai jogar log, porque a questão não deu log para você, a questão deu ln. Se vocês observar, ela deu ln de 4/3, ela deu ln de 1,032. Então, para quem não lembra, ln é o logaritmo neperiano, quando a base é e. Então, eu vou ter, ó, ln de 4/3, ln de 1,0132 elevado a n. ln de 4/3, o exercício deu, olha lá, 0,0131. Aqui você já sabe o que vai acontecendo, já, ó, o n vem para frente, então fica n vezes. Pessoal, quanto é o ln de 1,0132? Ele também deu na questão. Deixe-me só achar. Não, eu inverti aqui, ó. Esse daqui vale 0,2877. Está lá na questão. E o ln de 1,032, que é 0,0131. Com isso, eu vou descobrir o valor de n. 0,2877 por 0,0131. Efetuando essa divisão, galera, do 0,2877 por 0,0131, vai dar isso daqui, ó. Aproximadamente 21,96. Pessoal, ele antecipou, então, o que ele quer dizer? O que é esse 21,96, pessoal? Ele representa o número de parcelas que ele antecipou aqui, ó. Só que não existe você antecipar 21,96 parcelas. Ou você antecipa 21, ou você antecipa 22. Nesse caso, se ele antecipar 22,
o desconto dele vai ser superior a 25%. Isso está no texto. O texto falou que ele não pode ter desconto menor que 25%. Então, para ele não ter um desconto menor que 25%, ele precisa antecipar 22 parcelas. 22 parcelas. E para fechar, se o cara já pagou 30 parcelas e ele vai antecipar 22, qual parcela que ele vai pagar? A 52ª parcela. Ou seja, ele antecipou 22 parcelas, então ele vai pagar a 52ª parcela. Tio, por que não pode ser a 21ª? Porque a 21ª, pessoal, ele estaria tendo um desconto menor do que o mínimo que o exercício previu. Ou seja, o mínimo, o valor menor que os 25%. Ele não estaria pagando 75%, ele estaria pagando 75, alguma coisa. E não pode. Então, por isso que tem que ser uma parcela a mais, dando a 52ª. Amém? Alguma pergunta? Um exercício puxado, né? Esse. Tinha que pensar bastante para conseguir primeiro interpretar, né, tudo, depois tinha ainda a parada do LN, do log. Meninos, por hoje é isso. Amanhã a gente vai fazer questões sobre isso daí, tá? Sobre juros compostos, antecipar parcelas, a gente vai fazer questões sobre esse assunto. Combinado? Então amanhã na nossa live a gente vai resolver os exercícios, mais exercícios de sala e propostos sobre juros compostos para vocês ficarem mais filé nisso. Importante que vocês tentem fazer. Não adianta eu vir fazer, você só anotar e copiar. Não aprende. Tenta, erra, rabisca, fica com dúvida, porque aí a gente consegue depois fazer mais fácil esse exercício. Combinado? Beleza? Então, a gente vai encerrar por aqui. Beijão para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus, galera. Abraço.